Biólogos concluíram que as várias populações judaicas não apenas são parentes próximas umas das outras, mas também os palestinos, libaneses, sírios. A descoberta significa que todos são originários de uma mesma comunidade ancestral que viveu no Oriente Médio há 4.000 anos. Em termos genéticos, portanto, significa parentesco bem próximo, maior do que parentesco de judeus, qualquer outro povo. Os pesquisadores perceberam também que, apesar da longa diáspora, isto é, da dispersão dos judeus em várias ocasiões, quando da dominação assíria houve dispersão, quando da dominação babilônica houve dispersão, em outros impérios houve o espalhar-se dos judeus, quando da invasão romana mais dispersão, só ficou o remanescente em Israel dos judeus. Os judeus se espalharam por todo o mundo. Agora vejam uma coisa interessante. Será que alguma coisa boa resultou dessa dispersão? Vejam só, se não fosse em 720, mais ou menos antes da nossa era, o cativeiro, de certo modo, assírio, se não fosse o cativeiro 587, o cativeiro de Nabucodonosor, o cativeiro babilônico, os judeus não teriam levado para o mundo a mensagem da esperança messiânica. Foi por causa da dispersão que eles criaram pequenos templos onde se reuniam para ouvir a lei e para celebrar a palavra de Deus. Eram as sinagogas. As sinagogas eram comunidades, não é, do povo judeu, que esse povo se reunia para adorar. Havia um critério para organizar uma sinagoga. Numa cidade ou vila, o mínimo para a construção de uma sinagoga era a existência de 10 homens. 10 homens adultos. Isto provavelmente tem relação com aquele diálogo famoso de Deus com Abraão, de Abraão com Deus, quando Abraão foi perguntando a Deus: se houver 100, se houver 50, se houver 20, se houver 10 na cidade, destruirás a cidade? Deus respondeu: não. Aí Abraão parou. Se houvesse 10 justos em Sodoma e Gomorra não seriam destruídos. Vejam a importância da nossa presença em São Paulo, no Brasil, no mundo. Nós somos o sal da terra, somos a luz do mundo. Nós guardamos o mundo de uma destruição iminente, porque nós somos povo de Deus. Então, a essência de 10 homens. As sinagogas foram pontos de partida para a obra missionária. Vocês se lembram onde Paulo começava? Primeiro, Paulo, em suas viagens missionárias, procurava as grandes cidades. Nas grandes cidades, ele procurava que lugar primeiro? A sinagoga. Em Filipos, ele não achou sinagoga, mas ele um lugar de oração junto ao rio, onde as mulheres se reuniam para orar. Não havia, então, 10 homens judeus em Filipos. Não havia sinagoga, havia um lugar de oração. Mas Paulo começava lá, confrontava a lei e os profetas com a vinda de Jesus, sua morte, seu sacrifício. Quando havia um certo tumulto, alguns se convertiam, Paulo saía da sinagoga e organizava um grupo cristão. E às vezes ao lado da sinagoga, como aconteceu em Corinto, casa Tício. É interessante como Deus usou as sinagogas. O Império Romano, que contribuição enorme trouxe para a evangelização do mundo, foi o império que mais estradas construiu, ligando o mundo todo o império a Roma. Pois bem, essas estradas serviram para que os pregadores do evangelho se espalhassem por todo o mundo. E as sinagogas como pontos de partida para a comunicação do evangelho. Como Deus usa as desgraças também, a diáspora, a dispersão. Quando você, às vezes, por uma razão forte, é expulso do lugar onde está, da cidade em que se encontra, é que Deus vai usá-lo lá, vai fazer de você uma bênção. Vamos pegar essas liçõezinhas para a nossa vida. Bem, irmãos, vamos a uma visão circunspectiva ou político-sociológica do conflito. A Palestina, há 4.000 anos, era habitada por diversos povos de origem semita. Vejam o nome de alguns deles: cananeus, jebuseus, perizeus. Eram povos idólatras, povos que adoravam deidades femininas, povos que praticavam a prostituição, a devassidão moral.
Deus prometeu ao seu povo saído do Egito que deveria ocupar aquela terra, que deveriam ser expulsos ou eliminados os moradores daquela terra. Cerca de 1350 a.C., a Palestina é conquistada pelo povo de Israel sob o comando de Josué, e a terra é ocupada e distribuída entre as 12 tribos, conforme a narrativa de Josué e Juízes. Só que algumas terras até do outro lado do Jordão foram ocupadas também pelas tribos. Não é assim? Benjamim, por exemplo, ficou lá. Terra de Gileade, por exemplo, de onde vinha o famoso bálsamo de Gileade. Bem, o povo ocupou a terra, o povo de Israel. No ano 1000, ou um pouquinho menos, talvez 996, Jerusalém é conquistada dos jebuseus. Conquistada por quem? Pelo rei, que estava reinando em Hebrom, mas ele conquistou Jerusalém, transformou Jerusalém em capital. Qual era? O rei Davi. O rei Davi conquistou Jerusalém dos jebuseus e transformou Jerusalém na capital da nação israelita. Jerusalém se tornou a cidade do povo de Deus, a capital do povo de Deus. Meus irmãos, em 1996 foi comemorado o 3º milênio da cidade de Jerusalém. E eu fui lá, porque fui com um grupo, dando um curso de História Bíblica, Geografia Bíblica. Eu ganhei uma medalha dos 3.000 anos de Jerusalém. Ela está dentro de um quadro, lá em casa, em Atibaia. Um fato muito interessante. 1996. Portanto, 3.000 anos depois da conquista, no ano, não é? De quanto? 996 antes de Cristo. Bem, mas vejam que a Palestina esteve nas mãos dos judeus 500 anos. Foi habitada por israelitas. Em 720, a Palestina é tomada pela Síria, que os assírios arrasaram a terra. Ficaram nela populações pobres. 10 das 12 tribos foram dispersas, isto é, o povo de Israel. Mas o povo de Judá ficou. Pois bem, no ano de 597 a.C., foi a tomada de Jerusalém por Nabucodonosor e o exílio da Babilônia, que duraria quantos anos? 70 anos. Havia uns profetas lá no meio do povo, em Babilônia, que diziam o seguinte ao povo: odeiem esta terra, não deixem suas filhas casarem nesta terra, não deixem seus filhos casarem aqui, não cresçam nesta terra, tenham raiva desta terra. Deus então chamou Jeremias e disse: há falsos profetas no meio do meu povo em Babilônia, escreve uma carta assim. E aí no capítulo 29 de Jeremias, nós temos a carta: trabalhem na cidade, plantem vinhas, comam de seus frutos, casem seus filhos, construam casas, morem nelas, orem pela paz da cidade, porque na sua paz vocês terão paz. E o povo lá permaneceu por 70 anos, lá que foram criadas as sinagogas, lá que houve cópias da Torá, cópias do Pentateuco, cópias que foram distribuídas. Interessante que os magos vieram daquela região. E como os magos souberam que haveria uma estrela de Davi que se levantaria? A estrela. Aliás, foi Balaão que proferiu essa promessa, porque eles leram das Escrituras, do Pentateuco. Então verificam que a servidão valeu. No ano 520, houve volta de parte do povo do cativeiro babilônico e houve reconstrução dos muros, do templo e da cidade de Jerusalém. A Palestina esteve sob domínio de babilônios, depois do reino Medo-Persa.